todo mundo tem o seu valor. Você não vai perder o seu valor porque você é careca. Eu não senti que eu perdi o meu valor porque eu estava careca, sem cabelo. Ou porque agora eu estou cabeluda, estou um pouco mais cabeluda, que eu valho mais do que antes. Ah, agora eu estou bem. Tem uma amiga que falou, mas amiga, como é que você fez? Você sempre foi muito vaidosa. Falei, nossa, mas isso foi o de menos, porque eu pensava assim, que bom que eu estou viva. Claro. Careca ou sem Eu careca, eu falava, estou tem viva. outras coisas mais Tem outras fortes. coisas mais fortes, exatamente. Gente, uma vez mais juntos, muito obrigado por estar conosco. Estamos em mais um Coisas de Careca, hoje com um tópico muito legal, com uma história muito legal, que vocês, eu tenho certeza, vão gostar muito e vão curtir muito. Mas antes de entrar no tópico de hoje, eu quero convidar, como sempre, a se inscrever no nosso canal, no Fala Mamba, onde você consiga assistir o Coisas de Careca e também o Fala com Mamba, que é aquele espaço dedicado para entrevistas com profissionais de diversas áreas que estão procurando novas conexões. Então, no canal Fala Mamba, você tem esses dois quadros e estão aí disponíveis para você também aproveitar melhor seu tempo e nos ajudar observando o nosso trabalho. Quero agradecer ao pessoal da Mamba Produtora Audiovisual, a produtora que cede o espaço deles aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, para fazer esse podcast e que está disponibilizando o estúdio também para quem quer gravar videoaulas, quem quer gravar um podcast, quem quer fazer entrevistas, fora de todo o trabalho de produção audiovisual corporativa que a Mamba Produtora Audiovisual oferece. Então, graças ao patrocínio da Mamba, a gente está aqui. Elide, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Começamos com uma foto sua aí na tela, mas a sua presença já é um destaque para nós. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade em trazer um pouco da minha história e que faz mais sentido quando eu compartilho, sem dúvidas. Uma experiência de vida passa a ser um motivo de alegria quando é compartilhado. Com certeza. Meu pai sempre falava isso. Ah, que legal. Tudo aquilo que você viveu precisa ser contado. Uhum. Seja bom, seja não tão bom, seja ruim. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer o que outros atravessam e por isso que você está aqui. Eu quero que você nos conte um pouquinho quem é você, sua profissão, onde você trabalha, para entrar um pouco depois na história que te trouxe até nosso Coisas de Careca de hoje. Meu nome é Elide, eu tenho 43 anos, sou psicóloga, me formei em 2007. Atuei bastante na área de recursos humanos e hoje atendo clínica, né? Sou psicóloga clínica, atendo em Itu, em Indaiatuba. Tenho um programa na FM 90 chamado Santa Terapia. E estou aqui por um motivo, uma careca, né? Um período em que eu perdi os meus cabelos, que foi por conta de um tratamento oncológico. E a gente vai conversar muito sobre isso porque também são coisas de careca, né? Nesse nosso espaço a gente traz alguns famosos personagens de séries, de TV novelas, de filmes, que tem alguma coisa a ver com o nosso convidado e com o tópico que a gente vai tratar hoje. E aqui juntamos dois atores, um americano, uma brasileira, que tiveram uma passagem na TV, um em séries, outra em várias TV novelas, mas em uma em particular, que tinha a ver com aquela questão oncológica, né? A Carolina Dickman, você falou que você acompanhou aquela novela, mas não pela TV, né? Não pela TV. Eu morava fora do Brasil na época e em 2000 não tinha WhatsApp, não tinha nem MSN, né? Então, imagina, chamada de vídeo, não tinha smartphone ainda. Então, de domingo, a minha mãe gastou uma grana com a Embratel, porque ela queria contar aos domingos o que acontecia na novela, porque marcou muito, né? Ela me contou. E aí depois reprisou bastante, né? Sim, aí eu cheguei passando novamente. Isso. Né? Aí eu cheguei a ver as cenas que ela me contava e realmente é muito comovente, né? Essa parte. Sim. Aí de quando a Carolina
raspou a cabeça, enfim, toda aquela emoção envolvida ali na cena. Exatamente. E por outro lado tem o Bryan Cranston, que é esse ator que faz o papel de Walter White na série Breaking Bad, que ele também passa por um processo, né, de câncer e que termina sendo careca por conta disso. E aí gera alguns estereotipos, né, porque ele é um vilão, né, dentro da série, mas ele vira mais malvado quando vira careca. Será que realmente o careca é mais malvado? Por que você acha que os vilões, os seguranças, sempre eu faço essa pergunta para todo mundo que chega aqui, tem que ser careca? Tem que ser careca. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas Mas, você falando agora, eu lembrando de algumas coisas, realmente faz sentido. Eu não imagino por que exatamente foi criado esse estereótipo. Você imagina? não, a gente conversou com vários convidados aqui e veio desde coisas como que, por exemplo, segurança, ele tem que passar maior presença e por ele estar em risco de envolver-se em brigas, é melhor raspar para ninguém segurar o Será? cabelo dele, por exemplo. Outros falam que dá maior seriedade. Fica com um cara um pouco de mais bravo, talvez, Sim. ou em algum momento algum personagem era bravo, forte, careca e mal, e aí a gente começou a ligar, enfim. Exatamente. E aí teve, né, essas experiências com essas duas histórias que mostram nessa questão do câncer e do enfrentamento de uma doença tão terrível como ela, com dois cenários diferentes. Por um lado, no caso da Carolina, com muito sofrimento, com muito desespero e com muito talvez ficar. E do outro lado, o Walter White, que é a personagem, né, do Bryan, ele, todo o contrário, ele começa a reagir por conta da doença, a começar a fazer coisas. Não são as melhores coisas que ele faz, mas ele faz. Então tem duas opções nesse momento, né? Ou você fica para ser o coitadinho, ou você luta, né? Como você enxerga essa questão? Exatamente. Eu acho que isso, toda forma da gente reagir a qualquer coisa, não só uma doença como o câncer, tem muito a ver com a nossa história de vida. Como a gente começa a se relacionar com a gente mesmo, desde pequenininho, bebezinho, se relacionar com o mundo, as experiências que a gente vai tendo, os impactos, grandes perdas, grandes baques, como a gente consegue, como é o nosso meio, nossa rede de apoio. Então, aí, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, né, cada uma vai reagir de uma forma. A gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém vai reagir igual diante de qualquer experiência, né? Nós estamos falando aqui do diagnóstico de câncer, então ninguém vai reagir da mesma forma. Então, de repente, sei lá, o Bryan, o que ele tinha ali, né, de repertório de vida e tudo mais, fez com que ele agisse dessa forma. Sei lá, se ele se revoltou, se ele, de repente, falou, eu vou ser quem eu sempre quis ser e sempre me contive, porque agora que se dane eu vou morrer mesmo, porque tem muito isso também. Sim. Então, a forma que cada um reage tem muito a ver com a história de vida de cada um. Eu acho que é isso. E vai por aí também a questão de ser careca e de se aceitar com careca, né? Exato. Porque a gente fala muito mais careca e fica triste, fica deprimido. Mas tem coisas que você consegue fazer para evitar ou simplesmente aceitar, né? Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir evitar. E mesmo que talvez tenham opções, talvez não sejam as melhores, né? Hoje em dia está muito moderno, principalmente para o homem, né? Colocar aplique, porque antigamente era nítido, passava alguém com apliquinho aqui assim, a gente já sabia que era uma peruquinha ali, né? Hoje não, hoje tem implante, várias outras formas aí de retardar finasterida e outros medicamentos, tratamentos. Tem hoje em dia a terapia capilar, está muito avançado, tem muita coisa legal. Principalmente quando começa a tratar no início, né? Evitar. Porém, outras vezes não tem o que fazer. Tem uma questão que chama genética, né? Isso, é uma questão importante essa. Não tem como, é igual que o cabelo branco. Cabelo branco. É branco. Exatamente. Eu falo, minha irmã é 2 anos mais velha do que eu. Ela é cheia de cabelo branco, mas todo mundo acha que ela é mais nova do que eu.
Eu falo, então, não dá para ter tudo, né? Eu tenho rugas, mas não tenho cabelo branco. E você nunca colocou, nunca, 45 anos nunca quis pôr botox, né? Então, não dá para ter tudo. Lutar contra a genética, Sim, realmente não exatamente. dá. Então, você pode experimentar coisas, pode fazer coisas, mas sempre num bom sentido, né? Na boa, como a gente fala, Isso, e né? com aceitação, isso que você falou da aceitação é super importante, né? A aceitação incondicional das coisas que são como são, e não como eu gostaria que fossem. E aí, quando você. É um parto, né? Mas quando você passa a aceitar essas coisas que a gente não gosta, ou de, sei lá, porque perdeu o cabelo, qualquer outra coisa que a gente não goste muito, mas você aceita. Não se conformar é diferente. Falar assim, Sim, ai, não tenho cabelo, mas eu tô tão chateada porque eu não tenho cabelo. Não, tô exatamente. sem cabelo, então o que eu vou fazer? Ah, sei lá, eu coloquei um piercing, já tinha um piercing, resquício da adolescência lá no nariz, coloquei uma argolinha preta, porque estava tudo muito igual, assim, uma Sim. cor só daqui e aqui, né? Então é você ter um jogo de cintura com aquilo que você não gosta tanto, mas que não tem o que E fazer. entram outras questões aí, como a questão de gênero também, né? Para um homem ficar careca é mais tranquilo que para uma mulher ficar careca em casos que não tem a ver com uma quimioterapia, por exemplo. Tem uma Sim. mulher que tem pouco Alopecia, cabelo, é. né? Alopecia ou que tem cabelo Ou que tem bem cabelo fino. ralinho, é. Exatamente, mas aí é outra coisa. Vamos começar a ver sua história aqui. Você mandou alguns vídeos, a gente não conseguiu colocar o vídeo mesmo aqui, mas eu fiz essa captura aí de 3 momentos do vídeo que eu gostei muito, Uhum. que dá para ver você aproveitando seu cabelo. Uhum. Né? Eu não sei se esse dia você estava saindo Tava. do salão e você falou, "Ah, esse aqui é meu novo cabelo." Esse é meu novo cabelo que ia durar por um curto período de tempo. Porque estava comprido, meu cabelo também sempre foi fininho, que nem de bebê, ralinho, então eu nunca tive um cabelão, Ok? né? Mas estava mais comprido, e aí eu falei, bom, daqui a pouco isso aqui vai começar a cair. E antes mesmo de começar a químio, né? Comecei a químio dia 25 de novembro de 2021. Então, um pouco antes, eu fui lá e falei, vou cortar curtinho. E aí eu fui num grande amigo que é cabeleireiro, o Diogo. Ele cortou meu cabelo, ficou legal, mas eu fiquei ainda não satisfeita. Eu falei, eu vou pintar de vermelho. Pintei de vermelho e fui brincando até o dia que realmente começou a cair muito e eu tive que chegar na raspagem. Mas eu tentei curtir esse momento. Pô, a gente não tem Exatamente, é coragem, né? isso que eu queria saber. Como que foi esse enfrentamento? Hum, Primeiro com uma doença, que já, de fato, eu acho que é o principal desafio, porque envolve a saúde, envolve uma série de compromissos em volta disso para cuidar de você e evitar chegar ao pior final, né? Mas que tem impacto na parte visual também. sim. E que você tem que enfrentar muitas coisas. A doença, a mudança visual, o olhar das pessoas, o que dirão, né? Como que foi esse processo inicial, desde você saber que está com a doença e enfrentar essas mudanças? Então, na verdade, em 2020, e eu ressalto a importância do Outubro Rosa, que é aquele momento que se fala onde você olha tá rosa e tudo mais, mas de repente quando você vê, você fala assim, acho que eu vou fazer o autoexame. Foi ali que eu percebi, em 2020, um nódulo pequeno, menos de 1 centímetro. Fiz tudo o que tinha que fazer, mas os exames deram que era benigno e que eu tinha que fazer um controle anual. E na verdade não era benigno, já era ele ali, era um tumor, né, um carcinoma. Eu percebi que começou a crescer em 10 meses e eu falei, não, eu vou dar uma olhada nisso aqui, porque está visível. É, Fui lá e realmente o médico colocou, né, a mão e falou assim, vamos correr. Aí eu tinha 17 atendimentos no dia seguinte. E em Indaiatuba eu desmarquei todos. E eu fui para a clínica e eu fiz os exames no dia seguinte. E no dia seguinte, né? Isso foi de quarta a sexta da mesma semana. Na sexta-feira, o médico pegou o resultado e falou: é câncer. Câncer de mama, né? Acho que eu não citei. Câncer de mama. E aí é um baita de um soco no estômago que você perde o chão. Lógico, eu comecei a chorar ali, porque o que eu penso, né? O que eu pensei? Qual foi a minha maior dor? Eu estava com
41. Eu pensei, falei, nossa, eu já vivi intensamente. Tudo que eu vivi foi intenso. Eu estudei intenso, trabalhei intenso, saí balada intenso, tudo, treinei intenso, tudo intenso. Falei, mas eu tenho um filho. E esse meu filho já perdeu o pai quando eu estava grávida. Estava com 9 semanas. Esse pai, infelizmente, foi embora, chegou a hora dele. E aí eu falava, como é que meu filho vai ficar com quem? Então, Onde ele vai ficar? Então eu entrei em desespero. Né? Então, nesse momento, eu entrei em desespero por conta disso. Então, eu passei alguns dias nesse desespero. Até que, isso foi no dia 8 de dezembro, dia 12 de dezembro, feriado. Eu fui no pesqueiro tomar uma cervejinha, comer um peixe. Meu filho foi picado por um carrapato estrela. Dia 14, eu saí da tomografia, chorei 1 hora. Voltei a pegá-lo na minha mãe, ele com febre, dei um banho, carrapato. Falei, pronto, que bom que eu tô com câncer, porque eu vou morrer, porque meu filho, infelizmente, meu filho vai partir, porque esse sempre foi meu medo, febre maculosa, escorpião. E foi então quando eu percebi ali que eu ia ter que ser mãe dele, não importa se eu tivesse com câncer, se eu tivesse doente, o que você que era mãe, pronto. Não mais nada. E eu fui lá, levei para o hospital, passou a noite no hospital, baixou febre, entrou com a medicação, ele ficou ótimo, tá ótimo, graças a Deus até hoje. Mas ali me fez voltar. Aquele desespero que eu estava me debatendo, assim, um sofrimento psíquico, eu voltei e falei, Calma. volta aqui, calma aqui. Né? Então, vamos ver, é um dia de cada vez. E aí, foi muito difícil, claro. Mas aí, e a parte que você me perguntou também da parte física, né? Quando a gente tem o diagnóstico, você fala, o que vai ser? O que vai ser agora? E a quimioterapia que a gente vê, eu nunca vi muito de perto, minha avó fez, mas, enfim, foi diferente. Como é que vai ser para mim? Como que isso vai me pegar? Como né? que isso vai me pegar? Né? A careca, mas será que isso eu vou... Mas será que eu vou morrer assim? Será que é uma sentença? Aí, porque a gente ouve assim, morreu de câncer. Fulano morreu de câncer, aquele câncer. A palavra câncer, ela assusta. Assusta. De vez, não tem Porque ela jeito. pode ser fatal, ela é fatal em muitos casos. Mas não sempre. Mas, quando aí eu entrei nesse mundo, que é conversar com outras pessoas, conversar com vários profissionais, pesquisar, estudar, ler... Tem tanta gente que se cura. É que não é tão falado, porque tem muitas pessoas que a gente encontra na rua e cruza, já passou por um câncer. Sim. Muitas pessoas que aí eu contei, eu me viam careca, eu também tive. Né? Então aí eu comecei a ver a luz. E aí é uma decisão, né, que eu tomei. Porque a gente sabe que a resposta ao tratamento e a chance de cura aumenta se a gente está bem. Sim, Porque eu não estou claro que liberando sim. Claro que hormônios... que estressam, né, como cortisol, adrenalina. E aí tem uma questão, mas não é fácil. Ninguém falou. Ninguém falou que é seja fácil. A gente fala que é preciso estar bem. Exatamente. Agora, que é difícil estar bem, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu pensava, falava, eu achava, bem. Veio um tantinho de revolta por um tempo, falava, nossa, e eu ainda tenho que estar bem? O mundo está desabando, ultimamente aí umas bordoadas na cabeça, veio o câncer agora, o que eu acredito que em resposta até dos meus traumas, né, desde 2013, 2014, vários traumas. E aí veio um câncer, eu falo, pô, de novo, mais uma? E eu tenho que estar bem, não é justo, não, eu tenho que estar bem, tenho que estar feliz. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Sim, okay. É difícil, parece mentira, como eu te falei, não quero romantizar nada aqui. Mas é a melhor fase da minha vida. Lá, desde quando eu descobri, um pouco antes de eu descobrir o câncer, a fase de quimioterapia, tem sido uma fase excelente na minha vida. Porque acredito que seja uma fase de muito aprendizado. Isso. E, principalmente de você, sobre você. Sim. Descobrir as capacidades. Isso. O quanto você é capaz de levar isso na piada. Quando eu pintei o cabelo, eu cheguei em casa e falei, gente do céu, eu estou parecendo a Nani People. Eu falei, peguei essa foto, tirei uma... Falei, tô quase igual. E é isso. E eu falo para meu filho uma coisa, né? Cara, você caiu,
raspou o joelho, machucou, tem duas opções. Ou você se levanta, limpa e continua, ou você fica aí chorando. Qual vai ser? Isso. Ou quando surge um problema, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Sei lá, quebrou alguma coisa. Vamos tentar achar uma solução, colocar algo no lugar disso, ou tentar consertar isso, porque ficar chorando realmente não vai resolver. É necessário, às vezes, Sim, chorar? claro que Claro, sim. se existe isso no nosso. Isso é um funcionamento, né? Catártico, o choro é importante. Chora, quando tem vontade, chora. Limpa, né? Limpa, E né? depois, mas depois Mas depois continua. vamos resolver, vamos continuar. Exatamente. É muito legal ver como que foi um processo que chegou nesse momento. E a gente estava conversando antes da gravação, né? É um momento que a gente vê muito nas redes sociais, principalmente hoje, né? Esses processos. Eu teve aqui alguns cabeleireiros, né, conversando, e que inclusive eles faziam como parte dos cursos deles. Muitas vezes tinha que cortar o cabelo de pessoas doentes com câncer, que estão em tratamento, como prática. Ah, sim. Por quê? Porque é uma questão psicológica para ele também, não se envolver ou se envolver de uma forma mais empática. Aqui na imagem, você é seu filho nesse processo. Cabeludinho. E um processo muito íntimo, um processo muito marcante. Até a Carolina Dickmann, que a gente trouxe, marcou isso aí como um momento muito duro. Mas você levou isso para seu filho, Isso. para ele. É. Como foi? Eu levei pra ele porque, assim, ele tava com 4 anos e meio na época, pra 5. Não iria adiantar eu falar pra ele, filho, porque eu sou a favor de ser tudo às claras, mas lógico, de acordo com Com o entendimento da com o pessoa. entendimento, a capacidade neurológica daquele indivíduo, né? No caso, a criança. Então, eu não ia falar, ai, filho, mamãe tá com câncer, essa doença horrorosa, nossa, uma doença, né? Chegar com estatísticas para ele, nada disso. Falei, mas ele vai perceber. Ele Eu estava vou com raspar o quantos cabelo. anos aí? 4 e meio. Tá. 4 e meio. Eu falei, bom, ele vai perceber. Ele vai me ver careca, ele vai me ver abatida, né? E eu vou dramatizar isso. Mas eu quero que ele participe do processo. Eu vou comprar a maquininha e ele vai raspar pra mim. Porque ele adora tudo que liga, que funciona, né? Ok. Se um dia você quiser dar um presente pra ele, não vai na loja de brinquedos. Você vai ali, tipo, naquelas lojas que vendem artigos de domésticos, qualquer coisa que liga, ele ama. Então eu falei, ele vai amar. E não deu outra. Ele adorou. E eu achei tão bonitinho quando ele falou, mas mamãe, você vai ficar careca. Ele fala. Você vai ficar careca. Eu falei, tudo bem. Tá tudo bem, eu quero. Não é? Você falou estiloso. Eu vou ficar estilosa. Então. Eu quero ficar careca, porque eu queria mesmo ficar careca, porque eu não queria ficar com o cabelo Sim. caindo. Então, naquele momento, eu não, né, era aquilo. Precisava, né, raspar. E foi muito de boa. Aquilo não... Lógico, teve a emoção, mas não foi algo que eu falei... Não senti pena de mim, não me vitimizei. Falei, então vamos agora ficar carequinha, vamos ver como é que é minha cabeça careca, vamos ver o que vai dar. Nunca tinha cortado assim? Nunca? Não, Nem de criança? não. Eu tive amiga adolescente que elas rasparam e eu achava super bonitinho, mas eu nunca tive coragem. Aí eu falei, bom, agora eu não tenho outro jeito, então vamos ver como é que eu vou ficar careca, né? E, Porque enfim. tem essa questão do careca ser um estereótipo para várias coisas, né? Motivo de piada, né? Ponto de referência. E em mulher é pouco comum. Por que você acha que as mulheres... Porque tem mulheres que ficam muito lindas sem Sim. cabelo. Mas por que não entra, e talvez desde seu ponto de vista como psicóloga, inclusive, dentro da cabeça da pessoa, aceitar a mulher careca? Uhum. Eu acho que a mulher, ela... até no mundo masculino, o homem, geralmente, existem pesquisas que o homem prefere a mulher de cabelo comprido. Ok. Não todos, óbvio, né? Tem homem. Meu pai sempre gostou da gente de cabelo curto. Eu tive um primo também. Ele sempre achou, ele amava Roxette. Então, quando eu Ok, tinha 12 anos, tá. cortei o cabelo, ele amou. E eu odiei, porque parecia um menininho, né? Mas, enfim. Eu acho que tem muito a ver mesmo com a feminilidade. O cabelo está ligado à feminilidade. Então, cortou, talvez alguns homens não consigam achar beleza porque perde a feminilidade. Entendi. Eu acho que é isso. E a mulher, muitas vezes, a gente gosta adornos, né?
Então é brinco, cabelo, é algo que dá uma moldura para o rosto, é algo que traz uma beleza a mais ali para a mulher. Então eu acho que tem a ver com isso. E realmente a Carolina Dickmann ficou linda, É, né? quem como? Tá aí. A LG careca e a LG De com peruca. peruca. Eu comprei uma peruca Xing Ling, mamba. Xing Ling. Eu falei, vamos ver se eu vou conseguir. Meu, minha cabeça não é pequena. E ela ficou desse tamanho com isso aqui. E no fim virou motivo de piada. Meu filho colocou essa peruca. Mas eu nunca usei a peruca. Nunca. Eu não quis usar a peruca. Eu falei, tava entrando calor. Eu até tentei colocar algumas coisas. Eu falei, eu não vou ficar passando calor. Eu não vou ficar passando calor. E aí eu usei lenço quando eu queria enfeitar, mas assim, se tivesse com calor também não fazia questão, eu tirava. E fiz muita brincadeira, então teve a fase que eu era o Leandro Carnal, teve a fase que eu era o Espiridião Amin, nessa fase do Nani People. Eu fui brincando muito com isso, eu falava, nossa, agora quando começou a nascer, eu falei, nossa, eu tô a cara da Elis Regina. E é isso aí que leva a um processo de aceitação. E esse vínculo familiar e de Isso, amizades isso. é o mais importante, eu acredito. Sim, é legal até entrar nesse assunto de amizades e família, porque eu passei muitos anos, me afastei de amigas de anos, né? Me afastei não por nenhum motivo específico, mas é o trabalho, família, né? Elas e eles também, cada um na sua vida, né? E aí, com o câncer, muitas pessoas se reaproximaram. E assim, o que aconteceu? Tem muita gente que acaba que não expõe. Não posta nada, não expõe, usa peruca, usa lenço, não sai muito de casa. E aí eu falei, nossa, e quem sou eu agora, nesse aspecto? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que eu vou me esconder, achando que as pessoas vão olhar as fotos e falar assim, nossa, Com pena, com né? pena. E eu nunca liguei, quer ter pena, tenha. Quer ficar com dó, é difícil mesmo, né? Né? Aproveita, transforma isso em compaixão, reza por mim. Não, eu nunca tive esse problema. Mas esse problema, mas de atrair alguma coisa ruim, tem gente que gosta de ver a nossa desgraça, ou... Eu passei por tudo isso e eu falei, não, eu tenho que não pensar no que os outros vão pensar, e sim na minha vontade. Aquilo Qual que que é o você meu quer fazer. desejo? O que eu quero fazer? Eu vou postar. Eu vou não postar mas eu vou continuar sendo eu. Tô ali naquele momento, ali com meu marido, ali no chocolate da fazenda, vou tirar uma foto com a minha mãe ali no Natal, vou tirar uma foto, vou postar Natal, no Natal quero postar, ou vou fazer um passeio, a gente posta. Assim como sair na rua, sem esconder, né? Ia buscar meu filho, saía, fazia algumas coisinhas, né? Quando eu conseguia, né? Por conta da fadiga Claro, os efeitos colaterais que daquilo. não tinha nada a ver com Esconder a careca, né? nada a ver. Não, nada a ver. Exatamente, não tinha nada a ver. E aí eu decidi colocar, e foi muito legal, porque eu recebi, muitas pessoas se aproximaram e reaproximaram, eu recebi Que legal. tanto carinho, né? Que me ajudou demais. Então eu achei que eu Tivemos fiz a minha aqui escolha. um dia uma das nossas convidadas, a Josi Graf, ela é de Campinas, ela é cantora, e ela usa o cabelo curtinho, sempre, por escolha dela. E ela falava que muitas vezes, principalmente anos atrás, né, ela recebia muitos abraços na rua. E eu falava, tá beleza, muito gostoso receber abraços, mas eu não tô doente. Né? Já gera esse vínculo, né? Aconteceu com você também esse tipo de coisa? Sim, aconteceu. E aconteceu até o inverso. Teve um dia que eu estava em Sorocaba, entrei numa loja, aquele dia que eu estava a fim de me arrumar. Então, eu estava um pouco mais arrumada, nada demais. Um pouco mais arrumada. Eu entrei e eu ouvi a menina do caixa falando pro menino do caixa, que estilo. Quando eu fui pagar, e aí eu falei, daí eu contei, né? Eu falei, é quimioterapia, sério, não parecia. Então teve Era pela disposição de você. Exatamente, Né? porque parecia que eu estava não tão em tratamento, aquela coisa batida. Sim. E é outra coisa que as pessoas acabam achando, né? Que fazer a quimioterapia, realmente você vai ficar o tempo todo muito ruim. Muitas vezes, entre o intervalo, tudo depende também das condições. Eu sempre cuidei da minha saúde. Então, eu tinha saúde para combater
essa doença. Então, durante a químio, eu fiz exercício físico, eu ganhei massa, perdi gordura, porque não conseguia comer muito. Foram 6 meses nauseada. Mas ganhei massa, enfim. Então, agora tem, lógico, tipos de câncer. Que a pessoa se abate mais, mas enfim, Níveis né? também. Níveis, exatamente. Estágio, né? E aí eu conseguia levar uma vida, em alguns momentos, quase que normal. E numa Como boa. a gente aqui está para falar de coisas de careca, como foi sua vida de careca? Vamos deixar a doença, o tratamento do lado. Tá. Como foi? Foi menos preocupação com cabelo, com penteado? Foi ótimo. Uma economia de tempo, de dinheiro. Eu não comprava mais shampoo, então eu ia no supermercado, sempre tinha que pegar um shampoo ou uma máscara, sempre pintei de loiro, então, né, tem que fazer manutenção. Meu, 1 ano sem cortar, 1 ano sem pintar, 1 ano. Eu lavava minha careca, lavava, né? Eu passava sabonete e tudo mais. Protetor. Todo mundo, os médicos, todo mundo, passa protetor nessa careca, passa protetor na careca. Então tinha que passar. Você que saía, né? Eu saía. Tem muita gente que fica em casa, eu saía. Eu acho que eu até abusei um pouquinho, porque eu não conseguia muito ficar em casa. Ai, com filho pequeno. Acho que se meu filho não fosse pequeno, ele não tivesse tanto pique e vontade de fazer as coisas, mas eu não queria perder, sabe? Claro. Eu não queria perder. Não, quer saber, eu vou tomando uma água com gengibre e vai melhorar. Então, teve essa parte, né, da economia de tempo. Como eu me arrumava rápido. Rápido. Era banho e pronto, saía. Mesmo quando eu não vou secar o cabelo, não vou fazer nada, mesmo assim já demora mais. Claro, mas minimamente algumas tem que ajeitar, né? Careca já era, sai, Já era. vai tranquilo. E a vaidade, ela não que ela para mim não foi embora a vaidade, mas aquilo, vamos voltar na aceitação. Eu aceitava. Então, bom, não tenho o que fazer aqui. Eu vou sair, eu colocava um lencinho na bolsa, se tivesse com frio ou quisesse colocar por algum motivo, e ia. E olhares estranhos, não teve? Bastante gente entortando a cabeça, assim, sabe? Quando olha, né? Aquela coisa, ai, coitada, né? O coitado é o que estranho, né? Que estranho também, com certeza. O careca sofre muito. Sofre. Careca feio, isso aí. Você sofre com isso, não? Tem gente que olha diferente, né? A família mesmo, meu pai fica falando, cara, deixa crescer o cabelo. Papai, ou minha mãe que critica a barba, tá muito longa, filho, tira a barba. É cada um. É cada um como a gente se sente. Não, bastante gente olhava assim, e bastante gente perguntava, e às vezes eu mesma falava, né? Voltando em caixa de supermercado, caixa de padaria, em fila, né? Ai, não, é que agora eu raspei, né? Ai, agora tá de boa e tudo mais. Então, mas assim, atrai olhares. Atrai olhares. As pessoas que te conhecem, principalmente, eu acho, né? Que estranha. Quando você se diverte assim, é outra coisa. Você tem que ser divertido, né? Sim. Aquela foto ali, eu falava, nossa, gente, nem tudo que reluz é ouro mesmo, né? Como é que pode uma careca... Porque chegou numa época, Mamba, que pra ficar meia dúzia de fiozinho assim, parecia cachorro com sarna, sabe? Eu vou passar Gillette. Então, eu passava Gillette. Cresci um pouquinho, falava, tá na hora de... eu até esqueci de mandar uma foto. Teve uma que tava com um pouquinho de cabelo, eu fiz um moicano. Tem um exemplo por aí atrás, que o pessoal que não conhece, o Luiz, que trabalha com a gente, ele fez sozinho um moicano. Ele fez? Com vontade própria. Ficou bom? Ficou bom, Luiz? Pra mim, ficou. Pra ele ficou, vamos ver. As outras pessoas. O importante é você gostar, né? Na época da pandemia, do Covid, eu peguei Covid, eu tive que ficar fechado, né, durante 14 dias, tomando cuidado, e aí cresceu um pouquinho. E eu fiz a mesma coisa. Depois, você fez? Eu tirei o moicano com meu filho, brincando. E é isso, né? É uma questão de bom ânimo ante as questões difíceis, né? Que vão te ajudar, sem dúvida vão te ajudar, né? E é legal ver tudo isso aí. E você falou que o treinamento era parte fundamental de você. Fundamental. Antes já de qualquer coisa, você já treinava? Já treinava, né? Sempre gostei de exercício desde pequena.
E eu já treinei bastante. Então, já cheguei a fazer meia maratona, teve uma Legal. época muito de corrida. Ultimamente, mais musculação, mas gosto de pedalar, gosto de nadar. Sempre estou ali E envolvida. aqui nessas fotos você está no meio do processo também. Isso, e eu até trouxe essas duas fotos, porque inicialmente eu comecei ali com a Stephanie, que ela é personal e fisioterapeuta. E ela fazia online comigo, por quê? Porque eu não saí, para eu não ir para a rua, para evitar, por causa do sistema imunológico, porque não adiantava chegar e pegar peso porque eu não ia conseguir, Claro. porque perde força, perde tudo, né? Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ir para academia. Aí ela falou, vai. E a físio também da clínica falou, vai. Se quiser ir pedalando para Cabriúva, também vai. Mas eu pensei na careca, não, vai queimar minha careca. Vai botar o capacete e vai ficar com Vai ficar com quadradinhos. isso, melhor não. E aí, realmente, e aí eu quis trazer o fato de ir careca para academia, porque daí eu também não me importava. Tava ali, careca, treinava com as outras pessoas. Não, eu nunca tive vergonha da careca. Porque não tem motivo para ter também, né? Exatamente. Eu conheço algumas pessoas que passaram por tratamento assim, né? Que mais que vergonha de ficar careca era até uma vergonha da doença. Ah, sim. Eu estou doente. Uhum. Tem gente que não quer saber disso aí, não quer que você passe a mal. Uhum. Né? Na pessoa, coitado, não, eu não sou isso aí, né? Eu sou eu. Mas tem muitos elementos que Isso. voltamos na questão da autoestima, da resiliência, né? Isso. De você continuar, porque não tem outro caminho, né? Você Não pode parar, tem. Exatamente. mas Eu, na verdade, aproveitei isso enquanto as pessoas, né? Ai, tá assim, ai, precisa de alguma coisa. Ou quando eu postava alguma coisa, quando eu encontrava as pessoas, né? Chegou um colega da vida inteira, né? Estudava na mesma escola, mas a gente nunca foi amigo, nunca conversamos. Quando eu cheguei, ele me viu careca na academia, ele falou assim: que bom te ver aqui. claro, E fui me abastecendo dessas coisas. Porque eu aceitei que a vida tem doença, que a vida tem cura, que a vida tem vida, a vida tem morte. Em processo terapêutico, na época, eu percebi que eu não tinha medo da morte, eu tinha medo da vida. Então eu falei, opa, eu vou ter que deixar esse medo de lado. E eu vou me expor, né? Eu vou me expor para ser eu. Né? Não só fisicamente também, porque isso claro que sim. impacta bastante, mas para ser eu, chegar a pessoa que conversa, a pessoa que fala, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e tá tudo bem. Então, quando eu fui aceitando todas as coisas que pertencem à vida, eu fui podendo ser eu, e percebendo, vendo que eu ia ter que trabalhar o medo da vida e não o medo da morte. E essa questão do estereotipo de a menina de cabelo longo ou o menino de cabelo curto. Mentira. Mentira. Mentira total, né? Mentira. Aí, olha lá, meu meninão. Exatamente isso. Eu falava, filho, agora a mamãe, como que eu falava? A mamãe calequinha, porque ele ainda falava calequinha. E o filho cabeludo. E era isso. Eu falava, Ele continua assim cabeludo continua. ou não? Continua. E ele Desde gosta? a pandemia, Ele gosta, não quer cortar. Ótimo. Às vezes ele quer cortar aqui, eu acho que incomoda um pouco a franja, mas eu falei, vai ficar meio esquisito se você cortar só aqui. Certo. Quer arrumar tudo, né? Mas ele não quer cortar, não. Sim, Ele não quer. E eu, mostrando que eu também fui para a praia, lógico, com continuou todos os vivendo. cuidados, eu continuei vivendo. Exatamente. Eu percebi assim, dá para ser feliz no processo. E também tentou fazer implante? De grama. De grama na cabeça. Aí eu deixava ele brincar. Nossa, eu nunca recebi tanto carinho na cabeça do meu filho e do meu marido do que nessa época. Dá até vontade de raspar de novo para receber mais carinho. Porque acho que era gostoso sentir o piniquinho crescendo meu assim. filho vem. Ele faz. Ele vem e beija. Ele fala, boa noite, careca. Ah, que Boa noite, gostoso. filho. Vai dormir. A neta, meu marido tem netos da idade do meu filho. Eles foram dormir um dia em casa, eu dormi com a menina e meu filho dormiu com o menino, que são gêmeos, né? Ok. Eu tava deitada de costas, de repente eu senti um beijinho na careca. Era a Sarinha me beijando. Curiosidade Aham, também. beijou a careca. Eu acho que é. Mas como será que é dar um beijo na careca? Ainda bem que foi beijo e não foi tapa, né? Não, eu prefiro beijo do que tapa. também. E chega bastante, viu? Chega, Nossa, você leva muito? é. Ah, então é melhor ser mulher, porque daí o pessoal toma um pouquinho mais de Principalmente cuidado. quando a gente vai jogar bola, né? Ah, se você faz- perde um gol, Você perde um gol ou você faz um gol, você vai você vai levar tapa. tapa. Tá certo.
E aqui já é um pouco mais o processo mesmo, Isso, né? O processo isso. mesmo da quimioterapia, Uhum. que não é fácil, Não. mas que um sorriso ajuda pelo menos a levar de uma melhor forma, né? Exatamente. É. Então, quando eu chegava lá, eu falava, nossa, vai ter aquilo tudo de novo. Eu sabia o que me esperava. Foram 16 sessões. 4 sessões do que as pessoas chamam de vermelho, porque é uma mistura de drogas e com a coloração vermelha, né? E 12 brancas, que é outra medicação. Mas nenhuma é fácil. E quando eu ia lá, eu falava, ai meu Deus, mais uma químio. Aí eu comecei a mudar. Eu falei, quer saber? Graças a Deus que tem a químio, porque senão eu estaria me despedindo Claro. das coisas mais importantes, né? Do momento tão bom que eu estou vivendo na minha vida, eu vou ter que me despedir. Que bom que tem a quimioterapia, que bom que eu vou ficar careca, que bom que eu vou ficar com náusea, enfim, né? Porque tem um tratamento. E você sabe por que cai o cabelo? Olha, é um ataque tão grande, né? A droga, ela ataca tanto o nosso sistema imunológico que eu não sei te explicar exatamente. Eu já li em algum momento, mas eu não vou lembrar com detalhes. Mas ela enfraquece o bulbo ali, faz com que os cabelos caiam. E por isso que voltam, geralmente, né? Volta a crescer. E nem todas as pessoas perdem cabelo Sim. com a quimioterapia. Tudo depende do organismo, mas a grande maioria perde. E também tem uma alternativa, que é usar uma touca congelante na cabeça de Você menos 20 comentou. graus. E Que isso aí deve doer, né? Deve E ser quando você muito toma um ruim. sorvete, Às vezes já congela, né? tudo dói. Nossa Senhora, imagina como é. Imagina com a touca. Mas eu conheço pessoas que usaram, perdem cabelo, mas perdem bem menos. Imperceptível para as outras pessoas, né? A pessoa percebe, né? A queda, mas quem está de fora não percebe. Tô pensando aqui. Então, aquele cara que não quer ser careca, ele poderia colocar a touca para dormir? Será? Será que funciona? A gente pode pensar, né? Vamos procurar a Vamos touca pesquisar. congelante e vamos colocar na careca das pessoas. Sim. Ou na cabeça para não ficar careca. Quem sabe dá alguma Quem coisa. sabe? E aqui eu coloquei essa foto como a última foto que você mandou, porque aqui mostra outro tipo de relacionamento já com mais, vamos falar entre aspas, mais liberdade, uma atividade mais cheia de saúde, cheia de vida. Sim. É realmente vencer. É vencer. Eu estava careca ali, tanto que eu estava com um chapéu. E aí essa minha prima muito querida, vamos pra praia? Eu falei, vamos pra praia. E entrei no mar, lógico, não fiquei exposta, nunca fui. Como é que eu esqueci? Irresponsável. Nunca fui irresponsável, negligente com a situação. Que se dane, vou tomar sol. Não, sempre tomei bastante cuidado, muito protetor, ficava embaixo do guarda-sol, não ficava. Muitas vezes eles iam para a praia, das vezes que eu fui, eles iam e eu ficava, aproveitava, dormia, descansava. Mas eu falei, não, dentro dessa situação, eu vou curtir o máximo que eu puder. Então, eu consegui fazer. Certo. E hoje, o cabelo curto tem a ver com esse processo? Vai ficar Tem. por aí? Você vai deixar crescer? Como que tá? Você sabe que muita gente, umas 3 pessoas me perguntaram se eu ia deixar o cabelo crescer. Careca. Ou vai raspar? Não vou raspar, mas tava careca ainda e um amigo meu perguntou, você vai continuar assim? Acho que, sei lá, de repente, se ele achou que combinou, não sei. Ficou bom, né? Ficou bom. Aí eu falei, não, vou deixar crescer. Mas eu perdi aquele medo. Se eu quiser cortar... até quando eu tava crescendo, eu fiz moicano. Mas aí eu fiz o moicano aqui, eu raspei aqui e aqui. Adorei, achei o máximo, né? Legal. Falei, não vou deixar aquela coisa crescendo com cara de que tava careca. Não, assim, eu acho que já deu para perceber. Eu procuro aproveitar todos os momentos, independente Cada do que a etapa, vida né? apresenta, né? E eu acredito, e é comprovado, na verdade, quando a gente se permite sentir a dor no nível, não máximo, né? Tá doendo, então eu quero que doa mais. Não, mas eu aproveite aquele momento de dor. Quando vier algo bom, algo bom na vida, né, acontecer, eu vou sentir na mesma intensidade.
Eu não estou anestesiando, né? Tentar anestesiar, tentar fugir da dor do sofrimento é negar a própria vida, porque a vida é isso aí, vai ter sofrimento, vai ter dor, claro vai ter sim, coisa sempre boa. teve. Vai ter, Em sempre todo teve, momento. exatamente, em todo momento. Se a gente parar para pensar, a todo momento a gente sente dor. Se a gente parar agora assim, alguma coisa no nosso corpo vai estar incomodando, ou algum conflito interno, né, psicológico, talvez a gente esteja passando. Uma Tem situação, muita coisa, né? E aceitar, né, todo esse processo. Eu me perdi, não lembro o que eu estava falando. Não, essa questão de poder continuar sempre vendo para frente, sim, né? isso. E a gente estava falando do seu Do cabelo. e você enxerga o seu futuro com o cabelo desse tamanho, mais longo? Mais longo. Você quer mais longo? Eu quero deixar crescer um pouco. Estou deixando crescer. Não compridão, mas um Chanel. E brincando também. Mas aquele medo de, e se eu quiser cortar, fazer o moicano, foi o que eu mais gostei até agora, em todo esse processo, fazer o moicano. Achei que ficou mais estiloso que a careca, né? Sim, diferente. Mas se eu tiver vontade, eu vou fazer também, entendeu? Eu perdi esse medo, sabe? Legal. A gente traz aqui no programa vantagens de ser careca. E eu trago algumas e aí eu pergunto para o convidado se ele confirma que é uma vantagem. Você tem filho pequeno, cabeludo, com risco de ter aquilo que o careca nunca vai ter. É uma vantagem? Com certeza, nunca vai ter piolho. Nunca vai ter piolho, né? Nunca vai ter piolho, isso é ótimo. Porque quando escorregar, né? O piolho pode até pular, se enganar e pular ali, mas do mesmo jeito que ele pular, vai cair. E eu fui uma criança muito piolenta, então, piolenta, além. Eu era da época ainda que a gente abaixava o cabelinho e passava pente fino. Sim. Né? Hoje em dia não, toma ivermectina, outros remedinhos, né? Outros caminhos. Então, piolho não vai ter, é uma grande vantagem. A gente vai vendo isso aí, é engraçado, né? Porque esse aqui, eu até mando um abraço para o Odirley, um amigo que ele mandou comentário no YouTube. Ele fala assim: careca não pode ter piolho. Ele foi mandando umas risadas. É engraçado porque é verdade, né? É uma coisa que ataca muito, principalmente em países como o Brasil, que tem um clima tropical, né? Porque é uma questão de calor, né? E na Bolívia, o sul de La Paz, que frio é pouco comum. Eu nunca teve. Sério? Agora nunca mais. Agora nem vai ter. Mas que legal, que legal. Sim. O que você falaria, desde sua perspectiva como profissional também, para aqueles carecas que ficam tristes com a careca? Olha, eu vou falar, não posso chegar para um careca e falar, não fique triste. Porque é a mesma coisa que eu dar um chute na sua canela agora e falar, não sinta a dor. Sentir, a gente pode sentir, a gente vai sentir tudo. A gente pode falar, poxa, eu tô, sei lá, no começo da calvície, né? Pô, meu pai é careca e eu não vai ter jeito. Tudo que eu não queria era ficar careca, mas eu vou ficar. Eu que tinha cabelo até aqui. Cabeludo, né? Sei lá, né? Tinha cabelo comprido, enfim. E agora não vai ter jeito. Então, fique triste. Se você está triste, pode ficar triste, faz parte. Né? Mas o que você vai fazer com essa tristeza? E aí eu te falo, né? Aceite. Aceite as coisas que você não pode mudar. Né? Não dá para mudar. A partir do momento que a gente se aceita exatamente como a gente é, a gente então pode buscar alguma coisa. Não quer dizer que assim, então eu sou careca e não vou buscar alternativa nenhuma. Não, hoje em dia tem terapia capilar, né, como a gente falou, tá tudo avançado, né, a tecnologia para isso está avançada. Busque bons profissionais que possam retardar isso ou minimizar, né, se é isso que você quer. Mas aceite incondicionalmente. Se aceite incondicionalmente. Bom, meu pai é careca. Já chegou gente no consultório e falou assim, me vi no espelho e eu tô a cara do... Eu tô igual ao meu pai. Eu falei, ainda bem que você não tá igual ao meu. Porque, de repente, aí, sei lá, que os nossos pais poderiam ter aprontado. Você vai ficar parecido com o teu pai. Então, é um lance genético. Ou com a tua mãe, ou com o teu vô. Porque, às vezes, o pai não é careca, mas o vô é, e aí a pessoa puxa o vô. Né? Então, aceitar as coisas como são.
né? É a melhor forma, inclusive, de você buscar melhorias, quando cabíveis, Sim, claro que né? sim, né? Tem um ditado que eu gosto muito que fala, né? Deus ou quem você quer acreditar me dá a força para enfrentar aquilo que eu posso mudar, Hum, me dá o valor para aceitar aquilo que eu não posso mudar e me uhum, dá a inteligência para achar a diferença. uhum, Porque aí sim, né? Ah, não, eu isso. sou careca, e você vai ser careca. Uhum. E pronto. Mas não pode mudar. Não dá, Então exatamente. aceita. E Exatamente. continua. Exatamente. Todos nós somos uma expressão única da natureza. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? A gente tem tanta gente, ninguém é igual a ninguém. E todo mundo vale tanto, eu valho tanto quanto você, quanto ele, quanto, né, todo mundo. Todo mundo tem o seu valor. Você não vai perder o seu valor porque você é careca. Eu não senti que eu perdi o meu valor porque eu estava careca, sem cabelo. Ou porque agora eu tô cabeluda, tô um pouco mais cabeluda, que eu valho mais do que antes. Ah, agora eu tô bem. Tem uma amiga que falou, mas amiga, como é que você fez? Você sempre foi muito vaidosa. Falei, nossa, mas isso foi o de menos, porque eu pensava assim, que bom que eu tô viva. Claro. Careca ou sem Eu careca, falava, eu tô tem viva. outras coisas mais Tem fortes. outras coisas mais fortes, exatamente. Ou então faz, né? Eu sempre falei assim, quando se fica, falei para amigos, né? Se começar a ficar careca, pelo amor de Deus, não deixa a franja crescer e faz aquela coisa assim, ó, tenta esconder. Como falaram, Entendeu? o careca cabeludo. Carecoludo, Né? carecoludo, carecoludo não faz isso. Raspa, põe um óculos, fica estiloso, agora hoje em dia deixa a barba e vai ser feliz, entendeu? Tem a sua beleza, né? Exatamente. Então, LG, eu quero te agradecer muito por estar aqui. Essa câmera é para você falar onde que a gente encontra você como profissional, psicóloga, onde que você trabalha, se as pessoas querem chegar até você, pessoas que estão passando por problemas de saúde que tem a ver Sim. com tratamento oncológico, tem em você uma ajuda, meu Deus do céu, mais que qualificada, desde o ponto de vista profissional e desde o ponto de vista da experiência. Então, passa aí seus contatos, por favor, para o pessoal que está assistindo aqui nos programas. será um prazer receber todos que me procurarem. Eu gosto muito de receber as pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento por conta da troca de experiência, que é terapêutico também. E, enfim, todos os outros sofrimentos psíquicos. Eu atendo em Itu, em Indaiatuba. Você pode me encontrar no Instagram, Santa_Terapia, que é um programa que eu faço na rádio. Tem um Instagram profissional também, que é psicóloga.l_de_ávila. E tem no WhatsApp também, posso passar? Claro que sim. 11 95309 4712. Qualquer dúvida que tiver, quiser compartilhar, qualquer coisa que me ouviu falando e quiser compartilhar experiências, eu vou amar. E as famílias também, né? Porque a Sim. gente viu amizade, família é, sem dúvida, um suporte muito grande, Sim. mas também eles precisam de suporte, né? Com certeza, com certeza. Teve uma época que a minha mãe se desesperou. E aí eu falei, mãe, mas eu tô bem. Eu tô bem de verdade. Mas imagina, eu tô com a filha com câncer. E a minha mãe super sossegada, aquela que eu ia pra balada, ela rezava, uma Ave Maria, um Pai Nosso, e dormia. Não perdia o sono dela. Mas aí, de repente, ela se viu a filha com câncer, com um filho pequeno. Então, a família sente, meu marido também não soube lidar com muita coisa. A família precisa de ajuda também, A família com certeza. também, não é só a pessoa que está Não. passando, e sim a família, porque todos ajudam aos outros. Né? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer, sempre eu falo que quem mais aprende com esses bate-papos sou eu, porque eu escuto as histórias, eu conheço pessoas e isso aí é muito, muito bom. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, amei o convite, amei compartilhar a minha história. Muito obrigada, Mamba. Gente, muito obrigado a todos vocês também que estiveram até aqui com a gente, acompanhando essa história muito legal, uma história cheia de superação, de dicas boas para você enfrentar seu dia a dia e que a gente tem que anotar, relembrar e fazer. Um abraço para todos vocês, a gente se vê por aí.